Olá, pessoal. Na última videoaula, a gente viu como que a gente pode trabalhar com mudança de parâmetros em curvas paramétricas e como que isso fornece diferentes deslocamentos sobre uma mesma curva. Agora a gente vai enxergar essa ideia de mudança de parâmetros de um jeito um pouco diferente, que é usando o comprimento de arco como parâmetro. Então vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar que a gente tem uma família viajando de carro ao longo de um trajeto especificado. Digamos que seja essa a estrada que essa família está percorrendo. Bem, a parametrização usual de deslocamento, né, que a gente tem visto com curvas paramétricas, a gente está interpretando como a posição r de t como função do tempo. Né? Então, a gente fixa um valor para a variável t, que indica de alguma forma o tempo transcorrido, e a gente obtém, assim, a localização da partícula, né, ou dessa família, ao longo dessa trajetória. Mas agora a gente vai se perguntar uma coisa um pouco diferente. Ao invés de fixar essa variável tempo, né, a gente vai fixar quantos quilômetros essa família percorreu. Então imagina, né, ela está indo de uma cidade X até uma cidade Y. Então, ao invés de você fornecer o tempo de deslocamento dela, você vai dizer que ela se deslocou por 80 quilômetros naquela estrada, digamos. Então, depois de 80 quilômetros percorridos, aonde que essa família se encontra nessa estrada? Então, essa vai ser a ideia de usar o comprimento de arco como parâmetro. Identificando o comprimento de arco com a distância percorrida, a gente está usando a distância percorrida como quilômetro. Então, a gente vai fornecer essa distância percorrida como uma variável s, e a partir dessa distância percorrida, a partir desse comprimento de arco, a gente vai querer determinar a localização da partícula. Então, vamos ver agora como que a gente pode fazer isso. Então, o esquema geral, né, de como isso vai ser feito, que não fornece exatamente uma maneira de executar isso em um exemplo concreto, isso a gente vai ver daqui a pouco. A ideia geral é a seguinte: a gente vai escolher um ponto P0 como referência desse nosso processo na curva. Então, em geral, a gente tem um ponto inicial que a gente está colocando aqui nessa figura abaixo como esse ponto vermelho. S igual a zero é o ponto de referência. E aqui a gente vai escolher uma das direções para ser a direção positiva e uma que vai ser a direção negativa. Né? Então, aqui dentro da nossa ideia, a gente pode ter 1 km, 2 km ou 3 km, qualquer que seja a unidade, né? Mas nós podemos ter comprimento de arco 1, 2, 3 nessa direção e comprimento de arco menos 1, menos 2 e menos 3 na direção contrária, para a gente poder cobrir toda essa curva, né? E dois sentidos diferentes de deslocamento a partir desse ponto de referência vermelhinho aqui. E feito isso, a gente vai fazer o que está indicado na figura, né? A qualquer ponto P da curva, por exemplo, esse ponto aqui, a gente vai associar o comprimento de arco desse ponto P0 até aqui, que nesse caso é o comprimento de arco 2. Né? Então, esse é o esquema que vai ser executado nesse espírito aqui. A gente vai fixar S igual a 2, com esse ponto de referência e essa direção. Fixando S igual a 2, a gente vai obter a localização da partícula nesse ponto aqui, ou seja, as coordenadas xy ou xyz da partícula nesse ponto, certo? Então vamos ver agora como que a gente pode fazer isso em um exemplo. Bem, então aqui temos o nosso exemplo, em que a gente quer obter a parametrização por comprimento de arco, ou seja, uma parametrização nesse segundo molde aqui, tendo como parâmetro não a variável t original, mas o comprimento de arco s. No caso dessa curva paramétrica aqui, o ponto que a gente vai adotar como referência é o ponto t igual a zero. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar dessa equação aqui, calcular a integral nesse molde. Então, o que a gente está fazendo? Aqui à direita, a gente tem a integral do comprimento de arco, a integral que nós já vimos. Aqui embaixo, a gente tem esse valor t igual a A, que é o valor de referência. Nesse caso, vai ser t igual a zero, fornecido no enunciado. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar aqui t igual a zero até t igual a 3 e calcular efetivamente o comprimento de arco, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui t igual a zero até um instante qualquer t igual a t. E com isso, a gente vai encontrar o comprimento de arco que a gente obtém de 0 até t para um t qualquer. E assim a gente vai obter essa equação aqui, nesses moldes.
a gente vai conseguir relacionar um comprimento de arco S com o parâmetro t enquanto funções. A gente não vai calcular efetivamente um comprimento de arco aqui. A gente vai deixar o comprimento de arco S indicado como uma função de t, certo? Então, tentem fazer isso aqui, pausem o vídeo e façam o seguinte, né, para calcular a integral que está aqui à direita. Como a gente já está usando a variável t para o limite de integração superior, a gente vai trocar toda a variável da função vetorial para u, só para não ficar essa confusão da variável t ser usada para duas coisas diferentes. Tá? Então, vocês podem reescrever toda essa função vetorial na variável u agora, calcular tudo isso aqui no mesmo espírito do comprimento de arco, né, que a gente já viu na disciplina, e calcular essa integral na variável u. Só que na hora de substituir os limites de integração, tenham em mente que vocês vão estar usando 0 e t como limite de integração. Então, tentem calcular isso aqui e obter assim S como função de t, certo? Tentem fazer isso, a gente já dá continuidade ao videoaula calculando essa integral. Então, o que nós temos nesse exemplo? Se nós reescrevermos essa função vetorial na variável u, o que a gente vai encontrar é r na variável u vai ser igual a 1 mais 2u na primeira coordenada. Nas próximas, né, coordenadas, uma coisa semelhante. Quando a gente deriva isso enquanto variável, enquanto função da variável u, na primeira coordenada a gente vai obter a derivada 2. Só tomar cuidado porque esse é um exemplo em que o vetor derivado ele é constante, mas de um modo geral ele vai aparecer aqui como uma função vetorial de u, certo? Mas aqui a gente vai obter derivada 3 e derivada menos 6 também. Tá? Então, aqui, o que a gente obtém no cálculo dessa integral à direita, né, a gente precisa da norma desse vetor derivado, ou seja, a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas que a gente obteve aqui. Então, 2 ao quadrado, né, que dá 4, mais 9, mais 36, dá 49. E essa raiz de 49 ela é igual a 7. Então, essa integral aqui, a gente consegue calcular e obter 7t. Vamos só detalhar um pouquinho essa integral aqui ao lado. A integral que a gente tem aqui, né, é a integral de 7 du, indo de 0 até t. Qual é a função cuja derivada é igual a 7 na variável u? É 7u, certo? E isso tem, né, o indo de 0 até t. Quando a gente substitui o por t, a gente obtém 7t. E quando a gente substitui o por 0, a gente obtém 0. E é esse o resultado que a gente já tinha aqui no nosso quadro. Então, o que a gente encontrou com essa integral? A gente encontrou uma relação entre o comprimento de arco S e o instante de tempo t que a gente deixou indicado aqui. Ou seja, S é igual a 7t é a relação entre t, a variável tempo, e S, que é a variável distância percorrida dentro da nossa interpretação. Então, se a gente colocar, digamos, 7 é igual a 1 hora, se for essa unidade de tempo, 7 é igual a 1 hora, fornece S igual a 7 km de distância percorrida, por exemplo, né, supondo aqui que são essas as unidades. Então, a partir dessa equação que a gente obteve, a gente pode inverter essa relação da seguinte maneira. Então, colocando agora t como função de S, simplesmente dividindo os dois lados da equação por 7, a gente encontra t igual a S sobre 7. A mesma equação que a gente tinha antes, só que agora a lógica é um pouco diferente. A gente não quer uma parametrização em que a gente fornece de cara essa distância percorrida. Então é isso que a gente está pensando aqui. Se a gente fixar uma distância percorrida S de 14 unidades, o que acontece? Se a gente fixa uma distância percorrida, o comprimento de arco de S é igual a 14 unidades, a gente consegue calcular que o valor de t correspondente é t igual a 2. E tendo esse valor de t correspondente, t igual a 2, a gente consegue encontrar a posição da partícula quando t igual a 2, certo? É só substituir aqui nessa equação. Então vai ser essa lógica que vai fornecer a parametrização que a gente quer
pelo comprimento de arco. A gente vai fixar o S, que é o comprimento de arco, ou a distância percorrida, vai encontrar a partir dessa equação o valor da variável original, do parâmetro original t, ou seja, essa ideia de tempo transcorrido, né, deslocamento, e tendo esse valor de t na mão, a gente consegue substituir na parametrização original e encontrar a posição do objeto ou da partícula. Só que a parametrização por comprimento de arco, ela não se refere a S igual a 14, S igual a 10 ou S igual a 7, nenhum valor de S específico. Então a gente vai deixar a variável S indicada como variável. Mas a gente vai manter o mesmo raciocínio que a gente colocou agora, né? A partir do valor de S fixado, a gente encontra esse P correspondente e faz a substituição na parametrização original. Então, o que acontece quando a gente substitui? A gente encontra 1 mais 2 vezes T, que é igual a S sobre 7. Ou seja, 1 mais 2 vezes S sobre 7. 1 mais 3 vezes S sobre 7, que está aqui. E 6 menos 6 vezes S sobre 7. Então, aqui, dentro dessa equação, a gente tem toda a lógica que a gente comentou desde o início dessa videoaula. A gente fixa o comprimento de arco e obtém a posição da partícula a partir daí. A única complementação que a gente precisa fazer agora é olhar para esse intervalo aqui. A gente tem um intervalo finito com t indo de 0 até 3. Então, a gente também vai ter um intervalo finito para descrever uma trajetória finita nesse caso. Mas é só a gente usar essas equações que a gente obteve. S é igual a 7t ou t igual a S sobre 7 para encontrar os valores correspondentes. Então, quando t é igual a 0, lembrando que a gente está usando t igual a 0 como referente, o que a gente obtém quando t é igual a 0? A gente obtém S é igual a 0 também, que é bastante coerente, né? A gente está no início do deslocamento, a distância percorrida é igual a 0. E quando t é igual a 3, quando a gente está lá no final do deslocamento, qual é a distância percorrida, qual o comprimento de arco que a gente obtém quando t é igual a 3? Pela nossa equação, S igual a 21. Então, aqui a gente tem S igual a 21, todo o comprimento de arco da curva, toda a distância percorrida, né, por esse deslocamento. Então, aqui a gente pode fixar qualquer valor de distância percorrida entre 0 e o total, que é 21, e obter a posição da partícula depois dessa distância percorrida, através da parametrização que a gente obteve aqui no nosso quadro.